Olá, o assunto é terceirização. Se você trabalha, está procurando emprego ou estudando para concurso, este programa te interessa. Vamos falar sobre uma lei que pode mudar muito a forma de trabalho aqui no Brasil. E para falar sobre isso, estamos com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele é relator do projeto que está aqui no Senado. Mas o último texto que foi aprovado pelos deputados é outro, de 1998, e foi direto para a sanção do presidente Temer, sem voltar aqui para o Senado. Qual é a situação agora, senador? Veja bem, André, a situação, de fato, é complexa e complicada. Por quê? Esse projeto de 98, ele foi aprovado em 2002 no Senado. Quando o presidente Lula assume, ele manda arquivar o projeto. A Câmara não arquivou e aprovou um outro projeto, 1 ano e meio atrás, e mandou para o Senado, que é aqui conhecido como PL 30. Esse projeto eu sou relator. Eu viajei aos 27 estados, tirei uma carta de cada estado. Todos os estados disseram não à terceirização na atividade fim, ou seja, contra o projeto, porque ele também já mantinha essa ideia de terceirizar a atividade fim. Muito bem, o meu relatório está pronto, né? Tanto na CCJ, que vai com o mesmo objetivo, tem outros projetos lá que eu fiz o mesmo trabalho, como também o da comissão especial, que eu sou o relator para dar o parecer em plenário. Nesse período, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez um acordo conosco, dizendo o seguinte: há um projeto aqui, mas eu não voto se vocês votarem o da gorjeta dos garçons, que é um conflito entre o empresariado desse setor, restaurante, hotéis, enfim, e os garçons. Eu era o relator também. Fiz o relatório e aprovei, já foi sancionado. Em vez de ele esperar o debate aqui no Senado, ele desrespeitou o acordo e botou em votação esse de 1998, que é um projeto atrasado, arcaico, obsoleto, truculento, porque não respeita regra nenhuma e manda terceirizar, inclusive, a atividade fim. Mas esse projeto, uma vez aprovado, foi para a mão do presidente. E o presidente disse que vai sancionar uma hora, outra hora disse que não vai, outra hora disse que vai esperar o do Senado, outra hora disse que não vai esperar o do Senado. Eu acho que ele não vai esperar mesmo. E ele vai sancionar esse projeto. Eu posso falar das diferenças, enfim, entre o que o Senado, com a minha relatoria, quer e o que é aquele que foi aprovado na Câmara e que vai para a sanção. Foi para a sanção. A gente pode falar o que seria assim, um cenário ideal nessa relação de trabalho, né, terceirizada, porque assim, é uma relação que já existe, né, senador? São mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, né? 12 o que eles dizem, né, André? Porque como eles têm muita malandragem, eles burlam muito a legislação, para mim já está mais de 15 milhões de pessoas que trabalham terceirizados. Qual é a intenção nossa? Primeiro, o bom é que não tivesse ninguém terceirizado. Se existe uma carteirinha profissional, todo mundo devia ter a carteira profissional assinada e ali assegurado 13º, férias, horas extras, fundo de garantia, enfim, pagamento da Previdência. Mas não é o mundo real. Existe hoje para mim, mais de 15 milhões de pessoas que estão sobre o regime da chamada terceirização, quarteirização, até quinteirização. Esse é o mundo real. O ideal, pelo menos, na minha ótica, e da ANAMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho, até do juiz do Tribunal Superior do Trabalho, 99% dele, porque só o presidente que tem visão contrária, só o presidente do TST, que é o Ives Grande, que ele tem posição contrária. O ideal seria, como eu estou apresentando nesse relatório, que a gente regulamentasse a situação desses 15 milhões de brasileiros que estão quase no regime de escravidão. Porque, infelizmente, esses dados eu tenho que colocar, eu digo infelizmente, cada 100 ação na justiça, 80% é contra a empresa terceirizada, que não pagam previdência, não pagam fundo de garantia, não pagam corretamente seus trabalhadores, fazem eles trabalhar 3, 4 horas a mais do que aqueles que seria a jornada limite de 8 horas, não pagam hora extra em muitos casos. Esses, cada 5 mortes no trabalho, 4 é de empresa terceirizada,
Cada 10 acidentes com sequela, 8 é de empresa terceirizada, pagam em média 30% a 40% a menos do que aquele que está na empresa matriz. Isso eu não quero para os nossos 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Então, o que eu digo? Vamos melhorar a vida dos terceirizados hoje e não permitir atividade fim. Então, são 3 pontos básicos, eu diria. O nosso projeto não permite terceirizar a atividade fim. O da Câmara permite, que foi para a sanção. O nosso projeto quer garantir ao trabalhador terceirizado o mínimo. O que é o mínimo? Que se cumpra a Constituição e a CLT, que paguem corretamente a Previdência, que paguem o fundo de garantia, que a carga horária seja de 8 horas, como é para os outros trabalhadores, que o salário não seja 40% a menos do que aquele que está naquela atividade fazendo a mesma função. É isso que nós queremos. Então, além de não terceirizar a atividade fim, assegurar os mesmos direitos, o terceiro ponto é o que eu chamo da responsabilidade solidária. Se a empresa contratada pela empresa matriz não pagar os seus trabalhadores corretamente, a empresa matriz tem que pagar, porque ela fez o contrato com alguém, ela ficou responsável para aqueles funcionários que vão trabalhar dentro da empresa dela. Mas o projeto que foi aprovado na Câmara não prevê isso. Não, nada disso. Eles falam responsabilidade subsidiária. Subsidiária é o seguinte, tu tem que fiscalizar, se não fiscalizar, tu poderá ser chamado a responder em juízo, mas o cara sempre vai dizer que fiscalizou, e daí não vai pagar. Eu quero mais, eu queria que nosso projeto garantisse um fundo. Por exemplo, dá um exemplo aqui do Senado, né? O Senado tem 8 empresas que foram embora e não pagaram os seus trabalhadores. 8. Na Câmara deve ter mais uma meia dúzia, no Judiciário mais uma meia dúzia e no Executivo mais uma meia dúzia ou mais. Isso é normal. Infelizmente é normal, o que eu teria que dizer que é anormal. Os caras não pagam e por isso tem tanta ação na Justiça, desaparece, fecham as portas e não dão explicação nenhuma para o trabalhador. Quando acham desses proprietários, olha, vai procurar seus direitos na Justiça. Por isso que eu acharia que tinha que fazer o seguinte contrato. É natural que a empresa terceirizada tenha o seu lucro, porque a vida é assim, né? Quando ele fecha o contrato com a empresa matriz, o correspondente ao salário dos trabalhadores devia para uma conta no banco para o trabalhador. Se a empresa não pagar, o dinheiro está lá e ele recebe. Se a empresa resolver ir embora, viajar, assumir, o trabalhador tem o dinheiro no banco para ele receber. Seria tipo um seguro permanente que ele teria lá, tanto para o seu salário, para 13º, e também para a indenização. É só fazer esse cálculo, é fácil de fazer com que a empresa matriz não entregue o que é do trabalhador para o, eles chamam de gato, viu? Eu tenho que chamar, para o gato que pega o dinheiro dele e não passa. Só vou dar um exemplo. E como eu estou tratando do mundo da Previdência, nos últimos 4 anos, 100 bilhões de reais, as empresas deixaram de passar para a Previdência, descontaram do trabalhador, aqueles 8% a 11%, e não passaram para a Previdência. Pode saber que a grande parte é de terceirizados. E o que é que acontece com essas empresas? Não acontece nada, porque eles desaparecem. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui do Senado, que eu tratei pessoalmente. Aí pega o Ministério Público do Trabalho, eles até querem ajudar. Olha, mas simplesmente não achamos a empresa. Pega aqui a direção do Senado. O que eles dizem? A empresa assumiu o país. Digo, tá, mas como é que fica o trabalhador agora? Mas, senador, isso não é uma situação que podia acontecer com qualquer empresa, e não só uma empresa terceirizadora, uma empresa que forneça mão de obra? Vou dizer que não. Sabe como é que funciona a empresa terceirizada? Ele monta um escritóriozinho em qualquer botequim da esquina, né? Aluga-lhe uma salinha e ele se torna um empregador. Então, ele vai fichar vocês ali. Ele vai ser teu empregador. E ele começa a te mandar, como a gente fala, teremos professores sem escola, bancários sem banco, metalúrgico sem metalúrgica, comerciário sem comércio. Está falando até de empresa aérea sem piloto? Exatamente, empresa aérea sem piloto. Daquela companhia, não, porque eles vão jogar numa companhia, outro dia na outra, olha a insegurança dos voos. Que tu pertence àquele escritório. O escritório, olha que ele fechar a pastinha dele, tá até de pegar isso aqui, ó. O dia que ele fechar isso aqui, tá aqui tudo isso aqui é empregado, digamos que ele tenha 1000. Ele fecha, bota embaixo do braço e vai embora. E daí, onde é que tu vai achar ele? Lugar nenhum do mundo. A empresa normal, seletista, normalmente tem um prédio.
Tem o prédio, onde o trabalhador terceirizado, inclusive, trabalha. Só que ele não é empregado daquele prédio e daquele proprietário. Ele é empregado do escritório da esquina. Esse é o problema. Então, os trabalhadores prestam serviço para empresas que têm uma certa estrutura, têm patrimônio, mas não são empregados da empresa. São empregados de um vagabundo que não paga os trabalhadores os direitos deles. Desculpa a expressão, mas eu estou muito bravo com tudo que vem acontecendo aí. Senador, vamos voltar para essa questão da atividade fim e da atividade meio, né? Quer dizer, esse projeto que foi aprovado na Câmara e está para ser sancionado pelo que terceiriza tudo, até a alma. Inclusive para o serviço público? Tudo. Ou seja, o nosso trabalho concursado... O trabalho de vocês, o trabalho aqui das equipes do Senado, o trabalho daqueles que trabalham no Executivo, no Legislativo, eles resolveram liberar geral. A bagunça vai ser geral. A insegurança jurídica vai ser enorme, porque essa tal de responsabilidade subsidiária vai virar uma briga enorme. Toda vez que o trabalhador vai ser lesado, e a maioria vai ser lesado, a história mostra isso, eles vão na justiça. Aí vai ser aquela briga, primeiro tu tem que cobrar da empresa terceirizada. Se ela não pagar, tu tem que entrar daí contra a empresa matriz. Da empresa matriz vai dizer que ela fiscalizou, que ela cumpriu a parte dela, mas a empresa desapareceu. Vai criar a mesma insegurança. Resultado, para mim, no final, tem que buscar um caminho que quando a empresa terceirizada não paga, a empresa matriz tem que pagar, que é o caso aqui do Senado, que deveria pagar e não pagou até hoje. Que seria a responsabilidade solidária, que não é o que está no projeto de lá. Não é o que está no projeto. Senador, e assim, nesse seu substitutivo, né, nessa sua ideia de cenário ideal para regulamentar a terceirização, como é que fica a questão dos sindicatos? Porque me parece, né, que da forma como o projeto foi aprovado, assim, o trabalhador perde muito de poder de negociação. Só perde. Aquele projeto, pessoal, ele foi montado pelo setor empresarial mais reacionário do país, mais conservador. Por isso que eu digo, se o presidente tivesse o mínimo de coerência, não sei se ele tem, mas eu vou dizer isso, ele vetava esse projeto, ele não permitia isso. Ele podia até dizer o seguinte, olha, eu vou vetar, mas na reforma trabalhista eu vou tratar, a reforma está aqui mesmo, eu vou tratar disso, mas agora eu vou vetar porque, de fato, eu acho que não dá. Eu falei aqui com diversos senadores que são empresários, até eles acham que é demais o que a Câmara fez. Quer dizer, na ânsia de atender os senhores deles, aos deputados lá, exageraram na dose. Como diz o outro, jogaram fora a bacia, a água e o bebê junto. Aí ficou ninguém sem pai nem mãe, e eles são os responsáveis agora por esse projeto que está aí, que está na mão do presidente, que eu espero que ele não vete. Essa é a situação real que se encontra. E já que é tão grave, o caminho adequado nesse momento seria esse. Ele vetar e nós pegar Tem 3 projetos aqui no Senado. Eu sou relator dos 3, mas eu sei o que é marcar posição e o que é construir um acordo. Já aprovei dezenas e dezenas de leis aqui, Estatuto do Idoso, Igualdade Racial, da pessoa de consciência, salário mínimo, autista, comerciário, regulamentação, essa última agora da gorjeta, e por aí foi. Porque a gente conversa. É isso que nós precisamos fazer. Os políticos não estão aprendendo a conversar mais. O nome já diz parlar. Parlar é conversar. Às vezes, ceder um pouco para construir o melhor para o povo. Aqui é o seguinte, nós temos maioria, vocês vão ter que engolir isso e pronto. Mas não era assim antes, no governo anterior? Olha, no governo anterior, eu aprovei o Estatuto do Idoso, é lei. Igualdade racial, é lei. Pessoa com deficiência, é lei. Tudo projeto de minha autoria. Autista, é lei. Política de salário mínimo, inflação mais PIB, é lei. Reforma da Previdência no governo anterior. Eu disse, como está, não passa. O presidente Lula teve sensibilidade. Digo, olha, vamos fazer o seguinte, eu, Tião Viana e outros, vamos construir uma PEC paralela para compensar esses artigos que estão muito mal colocados. Houve uma discussão enorme até o último minuto de votação no plenário. Acordamos. E disseram, nunca vão aprovar essa PEC paralela. Aprovamos. É lei. Então, no governo anterior, nós tínhamos muito espaço para negociar, para dialogar, que não tem nesse. Vou te dar um outro exemplo. Eu sempre briguei contra o fator previdenciário. Então, tem alguns malandros aí que mentem muito, né? Eles sempre disseram que, tu falou tanto no fator e não conseguiu. Mentira.
Nós construímos junto com o governo anterior a Fórmula 85 e 95, que substitui o fator, mas o fator ficou lá. Se alguém gostar do fator, quiser usar, usa. Mas o que diz a Fórmula 85 e 95? A mulher se aposenta com 30 de idade, agora 30 de contribuição, agora é praticamente 50, é 20 anos a mais, e o homem 35 de contribuição, e a mulher com 55 anos de idade e o homem com 60. Então, nós já tínhamos ali idade, já é lei, mais de 1 ano e meio, já tem idade para a mulher, idade para o homem, tempo de contribuição definido, sem erro, respeitando os casos especiais de um mineiro, que é no subsolo de 15 anos, da polícia, que tem direito a especial aos 25 anos, de quem trabalha em saúde penosa e periculosa, que é 25, eles acabaram com tudo isso. A diferença entre homem e mulher, e só vale o seguinte daqui para frente. Tu tem que ter 49 anos de contribuição e 65 de idade. Pois é, senador. É loucura total. Nenhum país do mundo fez isso. E isso também é uma coisa que vai ficar mais difícil ainda com a terceirização, né? Com uma terceirização, diminui, se terceirizar tudo, calculem, 40 milhões de trabalhadores, porque tem, digamos, 5 milhões perdendo emprego, 40 milhões de trabalhadores que hoje contribuem, é descontado em folha, é religioso aquilo, e vai para a Previdência. Tem uns que roubam, né? Mete a mão no dinheiro do trabalhador e não passa. Mas a maioria paga, recebe de lá e paga. Terceirizado é que não paga. Então, significa o quê? Teremos agora um déficit enorme de contribuições que as terceirizadas não passarão, recolherão dos 40 milhões e não passarão, porque eles estão acostumados a fazer isso. E essa lei não tem nada que digamos, pressione eles a cumprir corretamente. Por isso que essa lei é tão perversa, que ela traz prejuízo para o trabalhador, para a trabalhadora, para a Previdência, para a União, para o Fundo de Garantia e por todos os direitos dos trabalhadores. Mas, senador, os empresários que defendem a terceirização, né, que defendem a lei, eles falam que vai dar segurança jurídica para uma situação que já existe e que ajuda a gerar emprego, porque baixa o custo do trabalho, né? Que é mais ou menos assim, digamos, 50% a mais do salário do trabalhador. Sabe como é que eles vão baixar o custo? É retirando o salário do trabalhador. Teve um sistema bancário no México, os trabalhadores de lá vieram para cá trouxeram os documentos, eles demitiram 50 mil trabalhadores. Contrataram 48 mil com 40% a menos do salário. É isso que nós queremos? É só aumentar o lucro do banqueiro, do grande empregador? Gerou emprego? Não gerou nenhum emprego. Aqui no Brasil mesmo, eles inventaram que se reduzisse 20% sobre a folha, diminuía o custo do Brasil, e trabalharam para uns não pagar nada, outros 0,5%, outro 1,5%, outro 2%. Gerou emprego? Não gerou um emprego, só gerou desemprego. E eles o quê? Ficaram mais ricos. Eu acho que tem alguns que são avarentos, né? Desculpa a expressão. A avareza é tanta que eles não sabem que quando eles morrerem não vão levar junto esse dinheiro todo. E vão sair com peso. Por que vão com peso para outra vida? Eu gosto desse outro lado da vida também. Sabe por quê? Porque ele vai ficar de mas e as minhas fazendas, e minhas fábricas, e as minhas piscinas, meus barcos, os meus aviões, vai ficar tudo para esses caras aí. Vai. E lá em cima ainda o capeta vai te olhar para ti com venha para o lado de cá. Vai dizer, venha para o lado de cá. Senador, e esse projeto aprovou também, modificou o trabalho temporário, né? Estendeu de 6 para 9 meses. O que o senhor acha disso? Isso é a velha história. Não é mais história. emprego? Que mais emprego? Não é menos emprego. Porque em vez de ele empregar o trabalhador pela CLT, ele fica enganando o cara com o trabalho temporário e espichando o contrato dele. E vai demitindo, vai fazendo só a rotatividade. E aí não bota no serviço que seria da empresa matriz e só vai rodando. Por isso que os terceirizados, em média, não chegam a 9 meses na empresa. Eles demitem, botam outro, demitem, botam outro, não indenizam aquele e não indenizam o outro. Ele acaba nunca tirando férias, o terceirizado, inclusive. Nunca tem férias. Porque ele é posto para a rua, como é que ele vai fazer? Quando troca, né? Mudam as empresas. Mudam as empresas, não paga o cara. Não paga, grande parte não paga. Se não paga, como é que tu vai viver? Tu vai ter que entrar direto num outro emprego e fazer um bico. Aí não tem direito a férias também. Não, é uma anarquia tão grande que no nosso projeto, não é no nosso projeto, naquele que eu sou relator, a gente queria dar uma harmonizada nisso tudo.
mas a avareza de alguns não deixa. Então, eles partem para aprovar um projeto como esse de 98. Senador, esse projeto da terceirização só teve apoio de metade dos deputados do PMDB. E o pessoal que defendia o impeachment está de volta às ruas, né, reclamando. O senhor acha que essas mudanças nas leis previdenciária e trabalhistas, o senhor acha que essas mudanças vão ter o poder de juntar coxinhas e mortadelas? Tenho certeza. Eles estão resistindo um pouco. Porque sabe que eu recebi tanto correspondência na época do impeachment, de grupos totalmente favoráveis ao impeachment. Eu não desisti de nenhum deles. Só fui guardando os grupos. E agora eles entram, muitos, não todos, né? Muitos já entram, opa, eu nunca imaginei que um dia eu estar do teu lado, dizendo que não, é demais, não dá. Essa reforma da Previdência Trabalhista não dá. Tanto que eles foram para a rua agora, recentemente, nesse movimento que eles fizeram, e não tiveram coragem de dizer que eram a favor da reforma da Previdência. Pode ver que não disseram. Uhum. Eles falaram lá, algumas coisas que eu concordo, né? Combate à corrupção, enfim, Lava Jato e tal. Fechada. Mas não falavam, lista fechada, mas não falavam, nenhum deles, não vi uma faixa, alguém dizendo que era favorável à reforma da Previdência Trabalhista, porque eles estão contra. Então, os movimentos de rua vão começar a crescer. Olha, eu vou ser bem sincero, essa terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência é uma provocação ao povo brasileiro. Que eles acham que o povo brasileiro é muito pacífico, que não vai reagir. Vai reagir. Olha, não é só que eu estou viajando, eu tenho informações do Brasil todo. Teve uma cidadezinha agora do interior, se não me engano, do Nordeste, com 30 mil habitantes, teve uma passeata com 500 carros, contra a duas reformas. Santa Rosa, isso eu vi. Rio Grande do Sul, Santa Rosa e Santa Cruz, na base de 10, 15 mil pessoas na rua, dados da própria imprensa, não é das entidades, caminhando e protestando contra essa reforma da Previdência e, por extensão, a trabalhista. Eu tive agora, recentemente, em Rio Grande do Norte e na Paraíba, lotado, gente pelo ladrão que a gente fala, né? Uhum. Com um telão na rua. Paraná, estamos esperando o dia 31, também falo que não tem mais espaço no local que reservaram. Santa Catarina, a mesma coisa. Rio Grande do Sul, nós dividimos o estado em regiões. Toda região que a gente vai, não é só eu, que os deputados que vão, e outros senadores também vão, é tudo lotado, eles querem saber a opinião do deputado e do senador. Então, o governo está brincando com fogo, aquilo que eu digo, né? Cutucar o leão com vara curta é um perigo, é um perigo. Ele pode criar uma convulsão até, pessoal. E eu sou um homem de paz, eu sempre fui de paz. Eu sou daquele que entre o ódio e o amor, eu sempre fiquei com o amor. Sempre fiquei com amor. Eu acho que é bem melhor, é menos pesado, claro. É prazeroso. A gente faz o bem sem olhar quem. E recebe o carinho das pessoas, do Brasil e do mundo. Mas, senador, tem muita gente que está assim, que não aguenta mais o político. Né? Com que razão. Está totalmente descrente, estão totalmente desapontados. E eles têm razão. Querem ação. Claro, como é que eu vou dizer? O que é que o senhor diz para essa pessoa que não acredita no que o senhor está falando, senador? Não, ele não acredita nos políticos em geral, mas ele sabe que está falando a verdade. Olha aqui no meu olho. Senhor, que a senhora está em casa. Olha bem para mim. Você acha que eu teria cara de vir aqui mentir para você? Eu não tenho nada a ver com esse governo. Eu sempre fui considerado rebelde de todos os governos da ditadura até hoje. Sempre tive a mesma posição. Sabe, tem um número que eu vou dar agora para ele, negócio da Previdência. Sabe que a média de trabalho do brasileiro, por causa do desemprego, em 12 meses, ele trabalha 9,1. Vamos dizer 9 meses e meio. Sabe que isso, para fazer o cálculo, para calcular a tua aposentadoria em média, tu tem que pegar esse número e pegar a data da que tu assinou a carteira, começou com 16 anos, soma com 64,6. A média vai se aposentar com 80 anos. Não vai se aposentar. Começou com 20. Aí o cara tem que ser sacrificado. Quem é que mandou tu estudar? Né? Quem é que mandou tu ficar fazendo bico trabalhando para pagar teu estudinho lá? O Temer diz que vai te sacrificar agora por causa disso. Ele não gostou disso. Então tu vai te aposentar com 84. É isso. Pode fazer os cálculos. Pode fazer os cálculos. Peçam para a Previdência qual é a média de emprego no Brasil. Em 12 meses é 9. Aí você tem que usar esses números, você vai achar a base de cálculo. Não vai se aposentar. Como é que alguém... pelos 80 anos. Não, mas não vai. Por que não vai? Sabe por que não vai? Deixa eu explicar que não vai. Quando tu chegar com mais de 60 a 70, quem é que vai te empregar?
Pode botar para a rua. E tu não está com 49 anos para poder se aposentar. Como é que faz? Vai morrer e não vai se aposentar. Você vai negociar para ganhar menos sendo terceirizado. Você vai fazer o que ele mandar tu fazer. Estava ganhando 10 salários, me paga um para me completar o meu tempo aí. Senador, é um absurdo. Eu tenho que acabar o programa. Mas por mim eu ficava aqui até umas 2, 3 horas a mais. Eu também, mas o diretor está aqui, ó. Não, mas eu sei, André. Obrigado pela oportunidade de falar o que o meu coração, minha alma está dizendo. E aqui, André, só pergunto isso, não é uma questão ideológica, não é partidária. Eu tenho dito para os grupos, eu não quero saber se o cara foi favorável ao impeachment ou contra o impeachment. Nós temos que estar todo mundo junto para salvar o país e o nosso povo. Eu sempre ponho um no lugar do outro. Então, eu dizia na tribuna hoje, ninguém me respondeu. Nós, senadores e deputados, os nossos filhos vão pagar essa conta? Não vão, não vão. Vocês sabem que não. Agora, o filho do trabalhador vai. Então, o que eu não quero para o trabalhador, eu não quero também para mim. Naturalmente, por isso eu conto essas 2 reformas. Senador Paulo Paim, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Infelizmente, acabou. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se quiser fazer uma sugestão, ligue 0800 61 2211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para o número que está aí na tela. Diga que é para o Cidadania da TV Senado. Se você quiser rever este ou outros programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigada e até a próxima.